Na Praça da Injustiça, onde uma vida é leiloada, um grito de revolta acende a esperança. Uma jovem vendida, um homem marcado, uma faísca de coragem que pode incendiar uma revolução. Prepare-se para sentir a opressão, a dor e a força inabalável de quem luta por dignidade. Um futuro está em jogo. A praça estava repleta de cidadãos, a atmosfera densa com uma mistura de expectativa e repulsa. O sol brilhava forte, mas o calor que emanava do cenário era opressivo, como se a injustiça pairasse no ar. No centro, um homem de terno escuro, com um sorriso cínico e olhar calculista, se posicionava sobre um pequeno palanque improvisado. Ele se apresentava como o leiloeiro, sua voz ressoando entre os murmúrios da multidão, enquanto os olhos de todos estavam fixos na jovem à sua frente. Aurora, uma jovem de cabelos longos e olhos claros, estava amarrada a um poste, seu semblante refletindo uma mistura de medo e indignação. A indignação da multidão crescia à medida que o leiloeiro começava a descrever suas qualidades, de forma cruel e desumana. Ela é forte, obediente e não traz problemas, ele dizia, como se estivesse vendendo um animal. Algumas vozes na multidão tentaram protestar, gritando palavras de apoio e solidariedade, mas logo foram silenciadas pela presença imponente da força policial que se posicionava ao redor da praça como guardiões de uma ordem opressiva. Miguel, um trabalhador humilde, estava entre os cidadãos que assistiam à cena, seu coração pulsando descontroladamente. Ele se lembrava de sua infância, quando também foi alvo da opressão que agora se desenrolava diante de seus olhos. A lembrança de suas próprias experiências de humilhação e sofrimento o preenchia com uma chama de revolta. Ele queria gritar, queria correr até Aurora e dizer que tudo ficaria bem, mas suas pernas pareciam pesadas, como se o peso da injustiça estivesse atrelado a ele. Isso não é certo, murmurou Miguel para si mesmo, enquanto seus punhos se cerravam involuntariamente. Ele olhou ao redor, observando os rostos de seus vizinhos. A maioria estava paralisada pelo medo, mas alguns expressavam a mesma indignação que ele. Precisamos fazer algo, insistiu um homem próximo, mas a resposta veio em forma de olhares desconfiados. O medo do sistema era palpável, e muitos preferiram se manter em silêncio. Tomado pela compaixão e pela necessidade de agir, Miguel respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que aquela situação não poderia continuar. A vida de uma jovem não deveria ser tratada como um mero objeto em um leilão. Com determinação, ele começou a avançar em direção ao leilão, sua voz ecoando entre a multidão. Isso é uma injustiça. Não podemos permitir isso, gritou, sua voz firme e desafiadora. A multidão hesitou. Alguns olhares se voltaram para ele, enquanto outros pareciam hesitar entre se unir a ele ou voltar à sua apatia. O leiloeiro, percebendo a interrupção, lançou um olhar de desprezo. Quem é você para interromper o leilão? Está achando que pode mudar as coisas? Zombou, mas Miguel não se deixou intimidar. Ele se manteve firme, desafiando o sistema, que oprimia não só a Aurora, mas todos ali presentes. Eu sou alguém que não aguenta mais ver injustiças. Somos todos humanos e isso é inaceitável, Miguel respondeu, sua voz ressoando com uma força que surpreendeu a si mesmo. A multidão, antes hesitante, começou a murmurar, e alguns se aproximaram, encorajados pela coragem de Miguel. O leiloeiro, percebendo que a situação estava se tornando mais tensa, tentou retomar o controle, mas a presença de Miguel era como uma faísca em um barril de pólvora. Vamos, pessoal, não podemos deixar que isso aconteça. Um homem mais velho gritou, e as palavras dele ecoaram entre os presentes. A indignação que antes estava contida começou a se manifestar em gritos e protestos. Miguel olhou para Aurora, que, embora ainda assustada, parecia mais esperançosa. Ele sabia que precisava agir rapidamente. A praça estava prestes a explodir em um clamor por justiça, e ele não poderia deixar que essa oportunidade se esvaísse. Com a determinação crescendo dentro dele, Miguel preparou-se para fazer o que fosse necessário para resgatar a Aurora e desafiar o sistema opressor que os mantinha em silêncio.
Miguel puxou Aurora para longe da praça, seus corações acelerados pela adrenalina e pelo medo. As sirenes da polícia ecoavam ao fundo, misturando-se ao murmúrio indignado da multidão, que começava a se dispersar, mas as vozes de protesto ainda ecoavam no ar. Ele guiou-a por ruas estreitas e mal iluminadas, onde a opressão parecia menos intensa, mas ainda palpável. A cidade, que antes parecia tão opressora, agora se tornava um labirinto de possibilidades, e Miguel estava determinado a encontrar um caminho seguro para ambos. "Você está bem?" Ele perguntou, olhando para o rosto pálido de Aurora. Ela parecia perdida, os olhos grandes e assustados. As lágrimas que antes eram controladas, agora escorriam silenciosamente por suas bochechas. Eu não sei", Aurora respondeu, sua voz trêmula. "Aquele lugar era um pesadelo. Eu não consigo acreditar que isso aconteceu." Miguel parou em uma pequena clareira, longe do tumulto, e virou-se para ela. "Você é forte. Aurora, o que aconteceu ali não define você. Você é livre agora e nós vamos lutar contra essa injustiça juntos." Ela olhou para ele, um misto de gratidão e dúvida em seu olhar. "Lutar? Como? Eles são poderosos. Eu sou apenas uma garota." "Não subestime o poder que você tem dentro de si", Miguel disse, sua voz firme. "Cada um de nós tem uma história e juntos podemos transformar isso em algo maior. Eu também já passei por isso. Perdi pessoas que amava por causa da injustiça. É por isso que não posso ficar parado vendo isso acontecer com você." Aurora respirou fundo, tentando absorver suas palavras. Ela queria acreditar, mas os segredos que carregava a prendiam. O peso de sua família, as expectativas que sempre a cercaram, a deixavam confusa. "Você não sabe quem eu sou. Minha família, eles estão envolvidos em tudo isso. Meu pai..." "Seu pai?" Miguel a interrompeu surpreso. "O que você quer dizer com isso?" Ela hesitou, a luta interna estampada em seu rosto. "Ele é um dos homens que se beneficiam desse sistema. Ele sempre quis que eu seguisse suas regras, suas expectativas. Eu não sou como ele, mas e se ele descobrir que eu escapei? O que ele fará?" Miguel deu um passo à frente, tomando as mãos dela nas suas. "Nós vamos descobrir isso juntos. Você não está sozinha. Aqui, você pode ser quem realmente... Vamos encontrar um lugar seguro e depois planejaremos o que fazer." Ele a levou para sua casa, uma construção simples, mas acolhedora. Ao chegarem, Miguel abriu a porta e acenou para que ela entrasse. O interior era modesto, com paredes decoradas com fotos de sua infância e lembranças de tempos mais simples. Aurora hesitou na entrada, a insegurança a dominando novamente. "É aqui que você vai ficar", Miguel disse, tentando transmitir confiança. "Esta é sua casa agora, pelo menos até encontrarmos uma maneira de enfrentar tudo isso." Aurora entrou devagar, observando cada detalhe. A casa exalava um cheiro familiar de comida caseira, e a luz suave que entrava pelas janelas parecia acolhedora. "Essa é bonita", ela murmurou, admirando o ambiente. "Obrigado", ele respondeu, se sentindo um pouco envergonhado. "É tudo que eu consegui construir até agora, mas o que importa é que é seguro. Aqui você pode descansar e se recuperar." Ela olhou para ele, um misto de alívio e preocupação no olhar. "E se eles me encontrarem? E se seu pai descobrir que você me ajudou?" "Não vou deixar que isso aconteça", Miguel afirmou determinado. "Vamos ficar alertas e eu vou te ensinar a se proteger. Não podemos deixar que o medo nos controle." Aurora assentiu, tentando absorver suas palavras. O peso da situação ainda a oprimia, mas o calor da bondade que emanava de Miguel começava a derreter o gelo que se formara ao seu redor. Ela sabia que precisava enfrentar seus medos, mas a incerteza sobre o que viria a seguir a fazia hesitar. "E se eu não for forte o suficiente?" Ela sussurrou quase para si mesma. "Você já é mais forte do que imagina", Miguel respondeu, olhando diretamente em seus olhos. "E se precisar de ajuda, eu estarei aqui, sempre." A determinação em sua voz ressoou dentro dela. Aurora começou a se sentir um pouco mais leve, como se estivesse dando o primeiro passo em direção à liberdade. A luta estava longe de acabar, mas talvez, apenas talvez, houvesse esperança para um futuro diferente.
A casa de Miguel era simples, mas emanava uma aura de dignidade que contrastava fortemente com a brutalidade do mundo exterior. As paredes, embora desgastadas, eram adornadas com fotografias em preto e branco, que contavam histórias de um passado marcado pela luta. Miguel, ao olhar para Aurora, sentia que ali, naquele espaço pequeno mas acolhedor, ele poderia finalmente oferecer algum tipo de abrigo, não apenas físico, mas emocional. "Você está segura aqui", disse ele, a voz firme, enquanto se sentavam à mesa de madeira envelhecida. "Ninguém vai te machucar enquanto eu estiver por perto." Aurora, ainda atordoada pela experiência do leilão, olhou para ele com um misto de gratidão e desconfiança. "E se eles te encontrarem? E se eles vierem atrás de nós?" Sua voz tremia, não só de medo, mas da realidade que a cercava. "Eu já enfrentei coisas piores", respondeu Miguel, com uma leveza que tentava disfarçar a gravidade da situação. "Eu não vou deixar que a opressão vença, não de novo." Aurora suspirou, seus olhos se perdendo nas fotografias. "A vida da minha família sempre foi sobre expectativas. Meu pai queria que eu fosse perfeita, que eu seguisse os passos dele. Mas no fundo, eu só queria ser livre." Ela confessou, a voz quase um sussurro. "Liberdade é algo que todos merecem." Miguel respondeu, inclinando-se para mais perto. "Você não precisa ser perfeita. O que importa é quem você realmente é." As palavras de Miguel penetraram fundo em Aurora, despertando algo adormecido dentro dela. Ela decidiu que era hora de confiar um pouco mais, de abrir seu coração. "Meu pai, ele é um dos juízes da cidade. Ele sempre esteve envolvido em coisas que eu não entendia completamente. Quando eu soube que ele estava por trás do leilão, eu não conseguia acreditar." Miguel arqueou uma sobrancelha, surpreso. "Um juiz? Isso complica as coisas. A corrupção vai até as mais altas esferas." Ele se levantou, começando a andar de um lado para o outro na pequena sala. "Precisamos descobrir mais. Precisamos entender como essas coisas funcionam. Nós não podemos... Eu não posso envolvê-lo nisso", Aurora exclamou, seu rosto pálido. "Se o meu pai descobrir que estou aqui, ele não hesitará em me trazer de volta. Ele sempre teve pessoas ao seu lado, pessoas que fariam qualquer coisa por ele." "Então temos que ser mais espertos do que ele", Miguel insistiu, determinado. "Não podemos deixar que o medo nos paralise. Temos que agir." Enquanto eles conversavam, um rumor começou a se espalhar pela cidade. Figuras poderosas, como o novo juiz, estavam se aproximando da comunidade, trazendo uma sensação de ameaça que pairava no ar. Miguel percebeu que a paz que haviam encontrado em sua casa poderia ser efêmera. Ele se virou para Aurora, que estava olhando pela janela, observando a movimentação nas ruas. "Você sente isso?" ele perguntou. "Algo está mudando e não é apenas o clima." "Sim", Aurora respondeu, a voz baixa. "Eu sinto que eles estão vindo, mas o que podemos fazer? Estamos sozinhos." "Nós não estamos sozinhos", Miguel destacou, a determinação em seu olhar. "Precisamos procurar aliados. Precisamos de pessoas que queiram lutar contra essa injustiça. Você se lembrou do que disse sobre seu pai? Ele está no centro da corrupção. Precisamos de evidências." Aurora hesitou, pensando nos documentos que poderia ter em casa, aqueles que seu pai mantinha trancados a 7 chaves. Eu posso tentar, mas não sei se vou conseguir me aproximar dele." "Precisamos tentar", Miguel reafirmou, olhando profundamente nos olhos de Aurora. "Não podemos deixar que o medo nos impeça de agir. Você é mais forte do que pensa." A conversa foi interrompida por um barulho súbito do lado de fora. Sons de passos pesados e vozes elevadas ecoavam pelas ruas. Miguel correu até a janela e, ao olhar para fora, viu uma caravana de homens em trajes elegantes com semblantes sérios e ameaçadores. O novo juiz estava na cidade, e sua presença era um sinal claro de que a opressão não estava disposta a ceder. "Precisamos nos preparar", Miguel disse rapidamente, virando-se para Aurora. "A luta está apenas começando." Ele sabia que, ao lado dela, estava disposto a enfrentar qualquer tempestade que se aproximasse. Aurora, sentindo a urgência da situação, sentiu também que a coragem estava começando a brotar dentro dela. Um sentimento que nunca havia reconhecido antes.
A tensão na pequena sala onde os ativistas se reuniam era palpável. As paredes, adornadas com cartazes de protesto e bandeiras desgastadas, pareciam absorver a energia frenética do grupo. Miguel, de pé ao lado de Aurora, sentia a adrenalina pulsar em suas veias. A jovem, agora mais determinada do que nunca, preparava-se para compartilhar um segredo que poderia mudar tudo. Precisamos ser estratégicos, começou um dos ativistas, um homem de cabelos grisalhos e expressão preocupada. Se formos expor a corrupção, precisamos ter provas concretas e um plano bem definido. Aurora, que até então ouvira atentamente, levantou a mão interrompendo o murmúrio que se espalhava pela sala. Eu tenho algo a dizer, declarou, a voz tremendo levemente. Os olhares se voltaram para ela, a expectativa preenchendo o ar. Meu pai está envolvido nessa rede de corrupção. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel sentiu o coração acelerar. Ele sabia que essa revelação não apenas colocaria a Aurora em uma posição vulnerável, mas também poderia ser a chave para desmantelar o sistema opressivo que a cercava. Você está certa disso? Perguntou Miguel, puxando-a para um canto. Ele queria garantir que a Aurora estivesse preparada para as consequências. Isso pode ser perigoso. Eu sei, respondeu ela, com um brilho de determinação nos olhos. Mas se não falarmos a verdade, continuaremos vivendo sob essa sombra. Chegou a hora de confrontar meu passado e lutar pelo nosso futuro. Miguel sorriu, admirando a coragem dela. Então vamos fazer isso juntos. Você não está sozinha. Aurora sentiu uma onda de alívio e força ao ouvir aquelas palavras. Juntos, voltaram para o grupo, onde a conversa havia recomeçado. Ela respirou fundo e, com uma voz mais firme, explicou como seu pai estava ligado à corrupção que afligia a cidade. Eu não posso ser cúmplice do que ele fez. Não posso ficar em silêncio enquanto ele destrói vidas. Os ativistas a escutaram com atenção. O homem de cabelos grisalhos franziu a testa, pensativo. Precisamos de um plano. Se você está disposta a se expor, talvez possamos usar isso a nosso favor. Precisamos que a população saiba quem realmente está por trás do leilão e das injustiças. Miguel interveio. Podemos reunir informações, verificar documentos, tudo o que seja necessário para provar a conexão dele com os crimes. Se conseguirmos isso, podemos mobilizar a comunidade. Não podemos deixar que a verdade fique escondida. O grupo começou a discutir estratégias, cada um contribuindo com suas ideias e experiências. Aurora ouvia atentamente, seu espírito se elevando com cada sugestão. A ideia de que poderiam fazer a diferença começava a enraizar-se em seu coração, substituindo o medo pela esperança. A reunião se estendeu até a noite, com planos sendo traçados e promessas de apoio sendo feitas. Quando finalmente se despediram, a atmosfera era de solidariedade e determinação. Miguel e Aurora saíram juntos, os olhares dos ativistas ainda ecoando em suas mentes. Você foi incrível, Miguel disse, enquanto caminhavam de volta para a casa. Você se levantou e falou a verdade, mesmo sabendo o que estava em jogo. Aurora sorriu, um misto de gratidão e insegurança cruzando seu rosto. Obrigada, Miguel. Mas agora que a verdade está em jogo, não posso voltar atrás. Sinto que estou pronta para lutar, mas também tenho medo do que isso pode significar para mim e para você. Ele parou e segurou as mãos dela, olhando profundamente em seus olhos. Não tenha medo, Aurora. Estamos juntos nessa. E a verdade sempre encontrará uma maneira de prevalecer, desde que tenhamos coragem para buscá-la. As palavras dele ressoaram em seu coração. A determinação de Aurora cresceu, e ela sentiu que, finalmente, estava no caminho certo. Enquanto caminhavam sob a luz pálida da lua, Aurora sabia que não apenas enfrentaria seu passado, mas também se tornaria um símbolo de resistência para a comunidade. Seu futuro agora estava entrelaçado com a luta por justiça e ela estava disposta a lutar até o fim. Na manhã seguinte, a cidade acordou com um novo vigor. A comunidade começava a se mobilizar, questionando a autoridade do juiz e a corrupção que a mantinha oprimida. Aurora e Miguel, em meio a um crescente movimento, sentiam a esperança pulsar no ar.
Era o início de uma revolução, e a verdade finalmente começava a emergir das sombras. O clima de revolta na cidade era palpável. Em frente ao tribunal, uma multidão se aglomerava com rostos determinados e vozes unidas em um clamor por justiça. Aurora, enraizada entre o medo e o empoderamento, sentia sua respiração acelerar. Era um momento decisivo e sua força interior, que até então parecia adormecida, começava a se manifestar como uma chama inextinguível. Miguel estava ao seu lado, seu olhar firme e encorajador, como se dissesse que ela não estava sozinha. Com o coração batendo forte, Aurora subiu ao palanque improvisado, sentindo os olhares da multidão sobre ela. O murmúrio se calou e a tensão se tornou quase palpável. Ela se lembrou de todas as vezes em que se sentiu impotente, presa nas sombras da opressão que a cercava. Mas agora, ali, diante de tantas pessoas que ansiavam por mudança, ela sabia que seu passado não poderia mais controlá-la. Eu sou Aurora, começou a voz inicialmente trêmula, mas ganhando força a cada palavra. E hoje, estou aqui para falar sobre a verdade que muitos têm tentado esconder. Meu pai, um homem que muitos respeitam, é parte de uma rede de corrupção que tem oprimido nossa comunidade por tempo demais. A multidão reagiu com murmúrios de surpresa e indignação. Aurora respirou fundo, sentindo a energia do momento. Ele tem explorado nossas vidas, manipulando a justiça em benefício próprio e dos poderosos. É hora de expor essa mentira. Miguel, ao seu lado, observava com orgulho crescente. Ele sabia que aquela era uma virada crucial, não apenas para Aurora, mas para todos eles. Ele sussurrou. Você está fazendo a coisa certa. Estamos todos com você. A confiança dela cresceu ao ouvir suas palavras, e ela continuou mais forte do que nunca. Não podemos mais ficar calados. Não podemos mais aceitar essa opressão. A justiça que buscamos não virá até nós se não levantarmos nossas vozes e lutarmos por ela. O meu pai e todos os que o apoiam não são nossos líderes. Eles são os nossos opressores. O aplauso da multidão ressoou como um trovão, e Aurora sentiu que estava tocando a essência do que significava ser livre. No entanto, a reação dos poderosos não tardou a chegar. A porta do tribunal se abriu abruptamente, e o juiz, cercado por seus aliados, avançou com um semblante severo. Silêncio! Ele gritou, tentando dominar o ambiente com sua autoridade. Essa jovem está sendo manipulada por forças externas. Suas palavras são apenas uma tentativa de desestabilizar a ordem. A multidão hesitou, mas a coragem de Aurora parecia contagiar os presentes. Não somos manipulados, gritou uma mulher da multidão. Nós sabemos a verdade. As vozes se elevaram em um clamor unificado, desafiando a narrativa imposta pelo juiz. Miguel, sentindo a intensidade da situação, aproximou-se de Aurora, segurando sua mão com firmeza. Continue, não pare agora, disse ele em um tom que misturava encorajamento e urgência. Aurora respirou fundo, olhando nos olhos da multidão. Eles querem nos silenciar, mas nós somos mais fortes juntos. Não vamos deixar que o medo nos controle. É hora de lutar por nossos direitos e pela verdade. A multidão explodiu em aplausos e gritos de apoio, e Aurora percebeu que a força que ela sentia não era apenas sua. Era uma força coletiva, uma onda de determinação que podia varrer a injustiça. O juiz, percebendo que havia perdido o controle, tentou descreditar a jovem. Ela é apenas uma criança inconsequente, sem entendimento do que realmente está em jogo. Suas palavras, no entanto, caíram em ouvidos surdos. A conexão que Aurora estabelecera com a comunidade era inegável, e cada um ali se sentia parte de algo maior. Miguel e os ativistas começaram a se movimentar, preparando-se para um confronto final. Eles sabiam que a luta estava apenas começando e que a resposta dos poderosos seria brutal. Mas a determinação que havia brotado entre eles não podia ser ignorada. Estamos prontos para lutar e não vamos recuar, murmurou Miguel, olhando para Aurora com um brilho de esperança em seus olhos. A tensão no ar era eletrizante, e enquanto a multidão se unia em um só grito por justiça, Aurora sentiu que o futuro estava em suas mãos. Não era apenas uma luta por sua liberdade,
mas por todas as vidas que foram afetadas pela opressão. O momento decisivo estava se aproximando, e ela estava pronta para enfrentá-lo, ao lado de Miguel e de todos que acreditavam na mudança. A praça central da cidade estava em chamas, tanto no sentido literal quanto figurado. O ar estava carregado de fumaça e gritos de indignação, enquanto a população se aglomerava, determinada a confrontar as forças do juiz e seus aliados. Aurora, com o coração pulsando de adrenalina, sentia uma mistura de medo e poder. Ao seu lado, Miguel a olhava com determinação. Eles tinham se tornado líderes inesperados em uma luta que prometia mudar o destino da comunidade. Estamos juntos nessa, Aurora. Não podemos recuar agora, disse Miguel, segurando firme a mão dela. A força de seu olhar transmitia confiança e Aurora respirou fundo, sentindo a coragem que crescia dentro dela. Sim, vamos lutar por todos. Por mim, por você, por todos que sofreram, respondeu Aurora, sua voz firme apesar da tensão no ar. Ela sentia que, finalmente, estava se libertando das amarras de seu passado. A multidão avançou, cercando os policiais que defendiam o tribunal. A cena era caótica, mas havia uma energia contagiante, como se a cidade inteira estivesse pulsando em uníssono. Quando os primeiros confrontos começaram, Aurora viu um grupo de ativistas se posicionar à frente, criando uma barreira humana entre a população e as forças de repressão. Não deixem que nos silenciemos. Lutem, lutem por nossa dignidade, gritou um dos ativistas, levando a multidão a responder com gritos de apoio. Aurora sentiu o calor da solidariedade, uma força que a impulsionava ainda mais a seguir em frente. No entanto, a situação rapidamente se agravou. Os policiais, armados até os dentes, avançaram com escudos e cacetetes. Aurora viu Miguel se juntar a um grupo que tentava erguer barricadas improvisadas. Ele estava determinado a proteger não apenas Aurora, mas todos os que estavam ali lutando por justiça. Miguel, cuidado! Gritou Aurora, mas ele apenas acenou com a cabeça, um gesto de que tudo ficaria bem. O medo se misturava à adrenalina, e ela decidiu que não poderia ficar parada. Juntou-se a um grupo de mulheres que estavam se preparando para enfrentar a linha de frente. O confronto se intensificou. Pedras e garrafas voavam em direção aos policiais, enquanto outros tentavam dialogar, pedindo um fim à violência. Aurora estava no meio da confusão, seu coração batendo forte. Em um momento de clareza, ela percebeu que não era apenas uma jovem buscando liberdade. Ela era a voz de muitos. Foi então que, em meio ao caos, uma figura familiar surgiu. Era Carlos, um antigo amigo de Miguel que havia sido dado como desaparecido há meses. Ele atravessou a multidão com um semblante sério, mas determinado. "Carlos, você está vivo!" exclamou Miguel, espantado e aliviado ao mesmo tempo. Carlos, com a expressão tensa, aproximou-se rapidamente sem perder tempo. "Eu não... Vim aqui só para um reencontro. Tenho provas. Provas contra o juiz e a corrupção que ele representa", disse Carlos, tirando um maço de documentos de sua mochila. "Fui infiltrado na rede dele. Precisamos expor isso agora." Aurora e Miguel se entreolharam, a esperança renascendo em seus corações. "Carlos, isso pode mudar tudo", disse Aurora, admirada pela coragem de seu amigo. Carlos, com uma determinação que só a verdade pode gerar, começou a compartilhar as informações. O juiz está envolvido em um esquema de falsificação de terras, além de extorsão. "Todos esses documentos podem ser usados como evidência", explicou ele, enquanto a multidão escutava atentamente. "Precisamos levar isso à frente, mostrar a todos que a corrupção não pode mais prevalecer", gritou Miguel, sua voz cortando, através do barulho da batalha. A multidão, agora energizada com essa nova informação, começou a gritar por justiça, unindo forças contra a opressão. "Vamos expor isso agora!" Aurora tomou a dianteira, liderando o grupo em direção ao tribunal. "Não vamos permitir que eles nos calem. Queremos justiça, queremos a verdade." Com a nova evidência em mãos, a população se uniu mais do que nunca. O juiz e seus aliados estavam prestes a ser desmascarados. A revolta, que antes parecia algo distante, agora se tornava uma realidade palpável. Aurora e Miguel, juntos,
Eram símbolos de uma nova era de igualdade e dignidade, mostrando que a verdadeira mudança só poderia vir da coragem e da solidariedade. Enquanto a luta continuava, Aurora sentiu-se mais forte do que nunca. O passado que a assombrava agora parecia distante, e diante dela havia um futuro cheio de possibilidades. A cidade estava em transe, mas a esperança pulsava, e juntos eles lutariam até o fim. E você também é contra o racismo? Então deixe aqui embaixo a palavra respeito e se inscreva em nosso canal para não perder nenhuma história. Até a próxima!